Você está ouvindo a série de mensagens Ninguém Manda em Mim, os 10 mandamentos sob a ótica de Jesus. Eu sei, só de ouvir 10 mandamentos, talvez você pense que já querem mandar em você. Afinal, desde pequenos sonhamos com a liberdade de sermos donos do próprio nariz. Mas aí vem as contas, o chefe, os clientes e a nossa família. A verdade é que você não vive sem um senhor. Ou seja, a grande questão não é se alguém vai mandar em você, mas quem vai mandar em você. Agora fique com o sermão deste domingo e para saber mais, siga nosso Instagram, @anglicanaverbo, conduzindo pessoas rumo à maturidade. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? Amém. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Também. Eu estou feliz por pregar, eu já gosto bastante disso, mas eu confesso aos irmãos que eu estou muito mais feliz de estar aqui a convite do Gabriel e a Carol, algum tempo que a gente não se vê, mas estou muito feliz de ver o trabalho que vocês estão fazendo aqui, estou muito feliz com a série que vocês desenvolveram, um material muito bom, eu fiquei a semana toda vendo vi todo mundo pregando. Queria dizer que o Guilherme me ajudou muito no domingo passado. Eu até mandei mensagem pro Gabriel, falei, pô, já tava, que a gente vai voltando, né? O que eu tenho que explicar isso antes, mas para isso eu tenho que explicar isso antes. E aí eu tinha escrito um monte de coisa sobre pecado, morte, aí o Guilherme chegou aqui e falou tudo, eu falei, amém, Senhor, porque né? Então quem tiver dúvida, vai lá no YouTube, tem a mensagem do Gabriel lá que foi muito boa, por sinal, Deus te abençoe. Né? Já me ajudou bastante. Tema esse muito curioso, porque a gente vai contando aqui um pouquinho dos bastidores, né? Quando o Gabriel me chamou, ele me chamou pensando na data, né? 5 de outubro. E aí eu falei, não, vamos lá. E qual que é o tema? Ih, não sei, peraí que eu vou ver. E aí ele, 5 de outubro vai ser não adulterarás. Eu falei, nossa, que curioso, porque eu e a minha esposa, Leidiane, a gente trabalha com casais. A gente tem uma turma de casados para sempre. E adultério é um tema que não tem jeito. A gente vai falar sobre isso. Então é um tema que eu tenho um tanto quanto de intimidade, mas não pela prática ruim. Mas enfim, na nossa conversa aqui, eu acho que a gente vai, no final, a gente vai entender algumas coisas. Que se não adulterarás, assim, ele não é tão específico assim quanto parece. Então, novamente, agradeço aos irmãos pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui. O texto é um texto muito difícil de decorar, né? Êxodo 20:14. Custei a decorar certinho. Então eu creio que todos nós a gente consegue ler juntos. Na verdade, eu acho que todos nós já decoramos esse texto. Sim ou não? Sim. A gente pode, então, declamar esse texto, Êxodo 20:14, todos juntos, vamos lá, todo mundo. Não adulterarás. E aí a gente começa com algumas perguntas. Deixa eu beber uma água aqui só para a gente começar. E eu já peço desculpa aos irmãos se eu tiver um pouco fanho. Mas é que acontece essas coisas mesmo, né? De sexta para sábado a rinite começou a atacar, mas graças a Deus eu estou melhor. Pois antes de sair do trabalho, eu falei, seu, muito obrigado, porque mais cedo eu estava espirrando e ia atrapalhar um pouco, mas Deus tem cuidado da gente. Bom, primeiro, eu queria até, eu vou fazer, não sei se isso é de praxe, mas eu queria convidar a minha esposa aqui rapidinho, eu sei que ela... Porque eu não me apresentei, né? Cheguei aqui agradecendo e tal, mas eu não me apresentei. Mas não tem como eu me apresentar sem a minha esposa do lado. E aí vocês vão entender o porquê, porque eu sou o Heitor da Leidiane. E eu sou a Leidiane do Heitor. E nós somos casados para sempre há 22 anos. E temos uma filha linda que está ali atrás, chamada Júlia. Faz assim com a mão mais alta, se não ouvindo. Aí tem o Gustavo, que não é assim tão lindo, mas enfim, faz parte, a gente tem que, né? Posso ir? Pode se poder assentar, fica à vontade. A gente tem que ir aceitando esse povo chegando lá dentro de casa, mas o cara é gente boa. Bom, é só, tá, gente boa. É o que já basta, né? Mas enfim, então é um tema que eu confesso, Gabriel, que me pegou bastante, porque eu achei que ia ser fácil, mas é um tema tão amplo, com tanta coisa, que quando eu vi meu sermão estava imenso. Eu falei, não, eu não vou ter 1h30 para pregar lá. A não ser que os irmãos queiram ficar aqui até mais tarde. Deixa. Mas aí eu falei assim, não, vamos condensar esse negócio, porque eu também entendo que um sermão muito grande, ele também mais atrapalha do que ajuda. Vamos ver o que dá nisso aqui.
Então a gente já declarou aqui Êxodo 20:14, não adulterarás, agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais o porquê disso. Mas antes eu quero orar novamente. Oremos. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui e ser usado por ti, porque essa é a minha intenção, Senhor. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esvazie, Senhor, tudo aquilo que não faz parte, que não te agrade, são do meu coração, Senhor, e tira todas as mazelas, todas as tristezas, tudo aquilo que possa atrapalhar que a tua palavra seja dita aqui. E que aquilo que saia imperfeito da minha boca chegue perfeito aos ouvidos daqueles que estão nos ouvindo. Porque eu quero que o Senhor fale a todos nós, que não seja o Heitor, mas o Senhor a falar aos nossos corações. E assim eu te entrego essa mensagem em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, ninguém manda em mim, Gabriel explicou aqui muito bem. Achei muito boa o tema da série. O tema de hoje é o 7º mandamento, não adulterarás. E aí eu vou começar com uma pergunta, mas não precisa responder. A gente vai caminhar aqui para no final a gente entender melhor a resposta para essa pergunta. Quem aqui já adulterou? Brincadeira, mas a gente vai caminhar nisso aqui, né? A gente vai caminhar junto para poder responder essa pergunta. E aí eu fiquei pensando, o que vem primeiro? Qual é a primeira pergunta que eu faço quando eu leio não adulterarás? O que é adultério? E por que Deus colocou isso em um mandamento? Por que Deus está dizendo para eu não adulterar, né? E aí, antes de eu entender o que é adultério, eu fui voltando, lembra que eu falei que eu fui voltando para eu ir tentando entender? E aí eu achei uma coisa lá muito interessante em Gênesis 2, 16, 17. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que eu achei interessante esse tema e por que eu circundei muito ali no que o Guilherme falou na semana passada? Porque uma das sentenças para adultério era a morte. E isso também me causava um pouco de curiosidade. Por que essa punição tão grande? Mas Deus, ele é um Deus imutável. A palavra dele, ela vai e não volta vazia. Aquilo que Deus fala, ele não volta atrás. Então ele diz ao homem: se comer desse fruto, certamente morrerás. E o que o homem fez? Comeu do fruto. E agora? A morte passou a habitar no meio de nós. E aí a gente vai entender que isso que Deus fez conosco é uma aliança, é um pacto. Então, para a gente entender sobre adultério, primeiro precisa entender sobre essa aliança. E aí, vamos primeiro entender o que é adultério? Na etimologia da palavra, a origem vem do latim adultério. E aí eu não vou entrar aqui nos sufixos, porque isso é muito complicado, mas no sentido literal é agir junto a outro, misturar-se com o outro, que não é o próprio, ou seja, tirar a relação original. Li errado, é trair a relação original, estar com alguém fora da aliança legítima. No significado bíblico não é tão diferente, significa trair, romper o pacto, seja conjugal ou espiritual. E aí vem uma outra perguntinha, o que é pacto? Pacto é uma relação entre duas pessoas, onde uma coloca a sua própria vida a respeito disso que está sendo combinado. Quem aqui é casado? Levanta a mão assim. Os casados vão... Mas quem já foi em casamento? Levanta a mão assim. Agora todo mundo levantou a mão. Lá no casamento tem um pacto que a gente faz lá. Só que a gente já perceberam que a gente não leva isso tão a sério. Mas tem um pacto que a gente faz lá. E esse pacto a gente fala mais ou menos assim, eu vou usar eu e a minha esposa como exemplo, né? Eu chego para minha esposa e digo: eu, Heitor, prometo lhe ser fiel. Como é que todo mundo sabe isso? Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. Na verdade é na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, e todos os dias da minha vida, até que... Olha a morte aí de novo. Olha o que eu estou combinando com a minha esposa. Olha só, se eu não cumprir isso que eu estou te dizendo, se isso não for cumprido, a minha vida está em jogo. Tem que haver morte. E por isso que, quando Deus coloca não adulterarás, o povo está sendo criado ali. Eles acabaram de sair do Egito, é um povo novo. E eles não sabiam muito viver sobre a dependência de alguém que não fosse o próprio Egito.
Então Deus começa a estabelecer algumas regras. Deus começa a mostrar para eles como que é viver em comunidade, como que é viver em sociedade, como é que eles podem viver em harmonia. E aí começam a vir algumas regras. 6 delas vocês já ouviram aqui. E hoje é o não adulterarás, mas eu queria ler lá em Êxodo 22, que é onde começa tudo. É antes do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus aqui está fazendo um pacto, uma aliança com eles. Eu sou o seu Senhor. E agora, a partir de agora, nós temos uma relação, nós temos um combinado. E o que Deus está explicando aqui, o adultério, ele quebra a aliança. O adultério é uma violação do pacto. Lá em Levítico 20:10, onde isso começa a ser regulamentado, né, começa a ser colocado como lei, está assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. O adúltero e a adúltera. Adultério é tratado com grande seriedade, pois fere o pacto. Eu lendo isso aqui, eu fico pensando, e aí eu trago para hoje, nos nossos tempos, como isso tem sido diluído, como isso tem sido relativizado, como isso não tem sido mais visto como algo importante, como algo sério, como algo cuja a vida de duas pessoas estão envolvidas. Na verdade, essas duas vidas vão gerar outras vidas que muitas vezes são impactadas por pessoas que não conseguem, que não conseguem manter uma relação. E aí o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos é que todos esses mandamentos que vocês têm ouvido, eles na verdade são a sombra do que é de fato aquilo que nos traz a salvação. O mandamento ele não veio para nos salvar. O mandamento ele veio para nos mostrar aquilo que está de errado. Esses mandamentos, na verdade, são o que apontam para o caráter do próprio Deus. Então, na verdade, ele veio para nos ajudar, ele veio para nos trazer paz. Ele não veio para nos salvar. Certa vez, em uma igreja, em uma aula de EBD, eu fiz a seguinte pergunta, e é muito interessante essa pergunta, porque a primeira resposta que a gente traz é um não, mas eu perguntei: a lei salva? E aí todo mundo: não, claro que não. Salva, a lei salva. Mas nós é que não temos condições de sermos salvos pela lei. Por quê? Porque a gente não consegue cumpri-la. A gente já nasce descumprindo a lei. Se você pegar um bebê, o bebê ele já é egoísta, ele não está pensando em ninguém. E a gente tem que ensiná-lo a não ser assim. Porque se ninguém ensinar ele a não ser assim, ele vai se transformar em algo monstruoso. Porque o ser humano é nesse nível. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. Paulo vai dizer lá: miserável homem que eu sou. Isso é um reconhecimento de quem de fato ele é. E nós precisamos estar com isso o tempo inteiro. A gente precisa entender que se não for Deus na nossa vida, nada adianta. Portanto, não adulterarás é um mandamento no qual Deus está dizendo para você que Ele é fiel. E esse é o nosso parâmetro, esse é o nosso foco. Nós precisamos estar buscando aquilo que é de Deus, aquele que é o caráter do Senhor. Se a gente continuar um pouquinho mais à frente, lá em Deuteronômio 24:1, vai aparecer um texto, e esse texto ele vai gerar um debate, e esse debate vai chegar até Jesus. Lá em Deuteronômio 24:1 está assim: se ele encontrar nela coisa indecente, escreverá carta de divórcio. E aqui começa um negócio um pouco complicado. A carta do divórcio. E por que eu estou falando que isso vai chegar lá em Jesus? Se a gente abrir em Mateus 19, lá existe um embate. E eles estão, na verdade, tentando criar uma armadilha ali para Jesus. Mas Jesus não cai nessa armadilha. Mas ele deixa algumas coisas ali que a gente passa despercebido muitas vezes. E a gente muitas vezes relativiza aquilo que está sendo dito ali. Para a gente entender um pouquinho, naquele tempo existiam duas escolas. A escola do rabino Shammai e a escola do rabino Hillel. A escola do rabino Shammai ela era mais conservadora, era uma escola mais rígida. Era uma escola que deixavam as coisas mais fortes. Então, para eles, a expressão coisa indecente significava adultério.
Essa expressão, para eles, significava uma imoralidade sexual. Então, o divórcio para a escola de Shammai só poderia se for em caso de infidelidade sexual. A separação aí sim seria permitida, mas só se fosse por esse motivo. Porque eles queriam proteger a santidade do casamento, reafirmando que a aliança é coisa séria. Mas aí tinha uma outra escola, a escola de Hillel, que era uma escola um pouco mais liberal. Era uma escola que dizia que, peraí, essa coisa indecente aí pode ser qualquer motivo. O marido pode não se agradar da esposa. Eu costumo brincar que o marido pode, sei lá, a esposa queimou um feijão. E aí ela começa a queimar o feijão frequentemente. Minha esposa não faz o feijão legal, vou ter que arrumar outra esposa. E a gente ri, a gente brinca, mas tem muitos motivos de divórcio que são muito parecidos com esse. Então, Hillel está dizendo aqui que, isso aqui, o divórcio pode ser por qualquer motivo. Se a esposa falasse alto, já era motivo de divórcio. Se a esposa fosse escandalosa, né? Se a esposa, de repente, não ficasse mais agradável aos seus olhos. Isso acontece numa relação, né? E aí, isso poderia ser motivo para a relação. E aí, isso serve de pano de fundo para quando os fariseus... E aí, agora eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 19, porque esse texto a gente vai caminhar um pouquinho mais nele. Porque adultério é coisa séria. E a gente não pode relativizá-lo. Então, Mateus 19 tem uma discussão muito interessante e eu gosto muito das respostas que Jesus dá aqui. Lá em Marcos ele é mais direto, mas Mateus 19 eu acho bem mais... Mateus é Mateus, né? Mateus explica com muito mais detalhes. E eu vou ler aqui com os irmãos vão me acompanhando. Mateus 19, a partir do 1. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiam e eles as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram. E olha aí, agora vai começar a entrar essa rixa das escolas, né? É lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Provavelmente eram homens que estavam mais tendenciosos à escola de Shammai, mas querendo provocar Jesus para saber se aquilo que Hillel ensinava era correto. Jesus responde, e aí a resposta de Jesus é sensacional. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus então perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? E essa resposta aqui é a resposta que ela responde todas as perguntas. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, tudo isso é culpa da gente. A dureza de coração faz com que a gente não consiga perdoar o outro. E eu estou repetindo o Guilherme aqui, que o Guilherme também citou isso, que eu vi. Mas é porque isso é muito importante. Se todos nós não tivéssemos coração duro, não existiria carta de divórcio. Mas ela só existe porque o nosso coração é duro. O meu orgulho não permite que eu perca algumas batalhas. Eu não consigo olhar para um casal, eu não consigo olhar para o final, para a missão. Quando a gente lê lá em Efésios que a mulher precisa ser submissa ao homem, não significa dizer que ela tem que ser escrava do homem, obediente ao homem em todos os sentidos. Não é isso. Submissão é estar abaixo de uma missão, que é Cristo. Então, se o homem cumprir o seu papel, naturalmente a mulher cumprirá o seu. O homem que vai proteger e dar a vida para a sua mulher, certamente terá uma esposa submissa, porque aí sim faz sentido ser submissa a um homem que me proteja. Então, nessa aliança, nesse pacto, e tudo aquilo que você prometeu quando disse que era na saúde e na doença, né? Até que a morte os separe, tudo isso está em jogo aqui agora. Só que em alguns momentos a gente esquece daquele momento tão especial, que foi quando eu proferi que eu estaria com você até que a morte nos separasse. Mas o assunto aqui continua.
No 9, Jesus vai continuar dizendo: Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e aí eu vou ler de novo, porque eu quero que vocês prestem bem atenção nessa condição que Jesus coloca aqui, ó. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas ou por adultério, e casar com outra, comete adultério. Por que eu quis falar para vocês aqui essa discussão de Shammai e Hillel, que aparentemente não faz nem muito sentido, não agrega tanto ao que a gente está dizendo aqui, mas o que Jesus está dizendo aqui é: eu não sou partidário de nenhuma escola, nem de Shammai, nem de Hillel. Eu sou partidário da escola de Deus. E o que Deus disse é que não era assim desde o princípio. O que Deus disse é que o homem deixaria pai e mãe e uniciar sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, e isso é para sempre. Essa é a minha escola. Só que ele está dando aqui uma coisa que eu acho muito interessante, porque ele está dizendo o seguinte: olha só, se você se separar por adultério, o adultério já foi cometido. Já é adúltero, porque a separação foi por adultério. Mas lembra que Hillel falava que podia se separar por qualquer coisa? A mulher queimou o feijão? E aí, vamos lá, o marido separa da mulher porque a mulher queimou o feijão. Onde está o adultério aí? Não tem. Mas aí Jesus continua: mas se você se casar novamente, aí cometerá adultério. E a gente vê que, com o passar do tempo, a gente relativizou isso aqui. E a gente foi para a escola de Hillel. Não, pode sim, claro que pode. Porque Jesus, em momento nenhum, disse que o divórcio não pode. Se a gente falar em 1 Coríntios 7, eu podia ter anotado aqui, mas eu vou achar aqui. Porque Paulo tem esse entendimento também. 1 Coríntios 7, Paulo está falando sobre casamento. Paulo está falando sobre sexo. E é interessante pensar que também lá havia muitas interferências. E o pessoal estava falando que sexo era pecado, não podia. É só, ainda bem que Paulo corrigiu essa turma. Já pensou? 1 Coríntios 7. Tô certo. Paulo vai falar questões sobre casamento. E olha só, é logo no quanto que vocês me escreveram. É bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa que lhe é devido, e também igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Também igual modo o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, e por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não os tente. Vocês não têm, por vocês não terem domínio próprio. Paulo aqui já está alertando, ó. Não dá mole não, porque senão o corpo grita. E aí a chance de você adulterar é grande. Então é marido e mulher, um tomando conta do outro. E digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de modo e um de outro. Aos solteiros e viúvas, digo que lhes seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguisse dominar, que se casem, porque é melhor casar do que herdeiro em desejo. Aos casados ordeno, olha só, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Percebe que Paulo tem o mesmo entendimento? Quer separar? Separa. Mas não se case de novo. A não ser que você não aguente. Aí o que ele pede? Se reconcilie com seu marido. Talvez muitos aqui pensaram: ferrou. Agora está tudo perdido. Mas é isso mesmo. O que o texto bíblico diz pra gente é isso. Mas se vocês acham que está complicado, Jesus complica um pouco mais. Porque Jesus, lá em Mateus 5, 27, 28, nós vamos para lá. Jesus vai complicar um pouquinho mais essa história. Porque até agora, o pecado do adultério, eu estou focando aqui na relação do casal. Talvez algum solteiro tenha pensado: bom, eu estou livre desse negócio aí. Fica calmo, varão. Mateus 5, né?
Eu estou aqui fazendo piada e estou botando o texto errado. Mateus 5, 27, 28, se eu não me engano, ele foi citado aqui, não o texto em si, né? 27. Vocês ouviram o que foi dito. E aí ele vai citar Êxodo 20, 14, que a gente leu aqui. Não adulterarás, não cometa adultério. Olha só, eu, porém, lhes digo, todos que olharem para outra mulher com intenção impura, esse já cometeu adultério no coração. Jesus ele aprofunda um pouco mais esse negócio. E não é só sobre adultério, não. Jesus está dizendo que o que vale para o Senhor é a sua intenção. Ele vai repetir isso também lá em Mateus 6, quando ele vai ensinar para a gente orar. Quando ele ensina a gente a orar, ele vai dizer, não seja como os hipócritas que ficam na porta das sinagogas orando para que todo mundo veja. Ele também vai falar para a gente não orar com vãs repetições, não? Que acha que por muito falar a gente vai ser ouvido. Mas tem um trecho que eu gosto, que ele vai falar assim, mas quando orares, entra no teu quarto, tranque a porta. Mas ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, porque ele não vai dizer assim, e o pai que te ouve em secreto, é isso que ele fala lá? Ele fala assim, o pai que te vê em secreto. Não importa o que você fale ali. Você pode falar trocentas milhões de palavras ali. Você não tem vocabulário suficiente para falar com Deus. Então você pode falar o que você quiser, mas o que importa é o que está no seu coração, porque o pai está te vendo no secreto. E Jesus começa a implicar com isso. Jesus começa a mostrar para a gente que não são só as nossas atitudes que contam, mas aquilo que eu sinto. Ele vai dizer que as coisas começam aqui dentro. O adultério não começa na cama. Não começa quando eu vou, a minha ação, quando eu estou com outra pessoa fora do meu casamento. O adultério não começa ali. Jesus está dizendo que o adultério começa aqui dentro. Quando eu começo a imaginar coisas, quando eu começo a olhar o jardim do vizinho, e aí a minha cabeça começa a mergulhar numa coisa que... E chega um tempo, e Paulo, no texto que a gente lê em Coríntios, ele vai dizer, porque você não tem domínio próprio. Por mais que a gente mesmo não tem. A gente só consegue se o Senhor abençoar a gente. E eu preciso pedir isso para Deus todos os dias. Porque eu não tenho condições de ter isso. Portanto, tudo começa aqui dentro. Eu tenho um texto que eu gosto muito. Eu acho que nem estava programado aqui não, mas eu lembrei. Filipenses 4:8. Quem anda comigo já ouviu esse texto, já deve estar enjoado desse texto, mas eu sempre falo dele. Filipenses 4:8, Paulo vai estar ensinando para a gente, ou a dica, para a gente não cair em tentação. Filipenses 4:8 diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo ele sabe que se a gente der mole, a nossa cabeça vai viajar. E a nossa cabeça só vai pensar o que não presta. Então Paulo está dizendo, vou resumir, pense em Jesus. Agora que eu vi que tem um cafezinho aqui, eu não morro de bichinho. Gelado não, mas tá bom ainda. Eu e café, a gente tem uma relação assim. Então Jesus aqui ele está trazendo para nós que a fidelidade, ela é interna. Ela não é só externa. Aquilo que a gente externa pode ser que esteja no nosso coração. Porque a gente consegue disfarçar muitas vezes. Quer ver um teste rápido? Você está andando na rua, cheio de problema. A sua cabeça tá um turbilhão de coisas. Você não tá bem. E aí você encontra a Carol na rua. E a Carol fala pra você assim, e aí, tudo bem? E aí você fala, sim, tudo bem. Não tá bem, pô. Mas você fala, sim, tá tudo bem. E ela acreditou em você, que tá tudo bem. Bom, pelo menos eu acredito. Dizem que o homem é mais, vai mais nessa, né? Encontrei fulano, encontrei Carol na rua. Eu falo com a Leidiane, e ela tá bem? Tá. Aí ela vai começar a falar, e o Gabriel? Deve estar bem também, porque ela falou que tá tudo bem. A gente é meio assim. Mas a gente consegue, as nossas ações nem sempre são aquilo que a gente de fato pensa e de fato as nossas reações sim. Geralmente a gente reage àquilo que está dentro da gente.
As nossas gerações são assim. Então Jesus complica um pouco mais esse negócio. Então o adultério agora não é mais só eu colocar uma outra pessoa fisicamente na relação, mas mentalmente essa pessoa pode estar nessa relação. Mas se vocês acham que essa é a parte mais complicada da história, eu tenho uma notícia para vocês, não é. E aí, assim, Jesus aqui, ele foi. Eu sempre achei que Jesus aqui estava sendo cruel demais. Pô, eu só de pensar mal de alguém, eu já matei ele. Né? Só de olhar uma outra pessoa, eu já adulterei. Só que Deus, ele é ainda mais cruel. Jeremias 3:20, Deus está um pouco bravo com o povo. E ele está falando a Jeremias que o povo está infiel. E aí ele vai falar de alguns, se eu não me engano foi Marquinhos que falou sobre idolatria, né? E é engraçado que essa semana eu vi não vi tudo, né? Eu vi um trecho do Luiz Saião falando que o pecado, que assim, o grande pecado nosso é a idolatria. E aí, o que Deus está reclamando ali com Jeremias é sobre isso. Só que Deus trata o povo de Israel como uma mulher infiel. Deus chega a pedir o próprio divórcio, fazer uma carta de divórcio ao meu povo, porque eles são infiéis a mim. Eles estão adulterando. Olha como o adultério saiu do âmbito matrimonial agora. Na verdade, ele continua. Porque Deus, ele encara o nosso relacionamento, e é aí que eu quero que vocês entendam que o casamento é uma sombra da nossa relação com Deus. Se eu não consigo ser fiel à minha esposa, quem dirá ao Senhor? E aí, a grande questão da mensagem de hoje é a gente entender que Deus se faz presente no nosso casamento. Quando eu traio a minha esposa, quando eu adultero com a minha esposa, automaticamente eu adultero com o Senhor. Eu traio ao Senhor. A minha aliança quebra com o Senhor primeiro. Já ouviram alguém dizer que é profeta? Já, né? Mas será que esses profetas gostariam de ser como Oséias? Vocês sabem a história de Oséias? Deus queria mostrar para o povo. Ele não queria só falar. Deus queria mostrar para o povo como ele estava se comportando com o Senhor. E aí ele chama Oséias, um profeta. E fala, vai lá. Esse texto já deu problema até no Fantástico. Vai lá, casa, pega a mulher de seu irmão e adultera. Não, tem um acento aqui, isso. Complicado isso, né? Tem um acento, é uma mulher adúltera. Não é adultério. Calma lá, olha o desejo do irmão, né? O irmão viu aquilo ali, ele já achou uma oportunidade, né? Até hoje. Deus está falando. Não tá, não, é o seu coração. Mas vamos voltar aqui pro. Olha só Oséias, cara. Pega uma mulher adulta e Oséias faz isso. O que vocês acham que aconteceu com Oséias? Ele foi traído, ele foi humilhado. E Deus mandou ele voltar lá e trazer aquela mulher de volta e perdoar aquela mulher. Mas o que Deus estava ensinando para Israel é que era assim a relação dele com o povo, por mais que eles adulterassem. Deus sempre trazia de volta e Deus sempre trazia o perdão a eles. Vocês querem um outro texto? E aí agora com Jesus, que também retrata muito, muito bem isso. João 8, João a 11. João é um dos evangelhos que eu sou apaixonado. João 8, de 1 a 11, tem uma história que eu creio que todos vocês conhecem, que também fala de adultério. Diz assim, ó. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o Senhor, que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevendo na terra com o dedo,
E como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver em pecado, sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E inclinando-se, novamente continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo a sua resposta, foram saindo um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. E aí a frase que a gente precisa gravar: Vá e não peques mais. Não é só o perdão do pecado. Jesus perdoou, mas vai e não peques mais. Não repita isso novamente. Esse texto ele mostra pra gente que a proposta de Jesus aqui é que a gente... Lembra que eu falei que a lei ela foi feita para que o povo pudesse viver em harmonia? A proposta de Jesus aqui é a mesma. Só que agora não é mais pela lei, agora é pela graça. E a proposta de Jesus aqui é que reconheça que todos vocês são pecadores. Agora eu volto a fazer a pergunta: quem aqui já adulterou? Todos nós. Porque o adultério ele não é somente ali na nossa relação conjugal. Como eu falei, aquilo ali é uma sombra. Mas quantas vezes você já trocou o lugar de Deus por outra coisa? Quantas e quantas vezes você deixou de estar com Deus para estar com outra coisa? Quantas vezes você adulterou na sua relação com o Senhor? Não falei que ficava mais complicado? E é. E é por isso que Jesus teve que morrer uma cruz por nós. A lei não salva, ela guia os que já foram salvos. Ela espelha o caráter de Deus. E aí, para a gente ir para o final, por que eu devo seguir a lei então, se agora é pela graça? Se agora Jesus já morreu na cruz, o sangue dele foi derramado e aí todos os nossos pecados foram perdoados. Então, qual o sentido? Se eu tiver que adulterar, eu vou lá, adultero, depois eu peço perdão ao Senhor. Ele já perdoou, não é isso? João 17, Jesus está orando pedindo que a gente estejamos unidos para que o povo veja quem? A Deus. A nossa grande missão não é mais agora nos preocuparmos com a nossa salvação. Porque eu creio aqui que todo mundo já conheceu a Cristo. Amém? Amém. Só que Hebreus, e essa agora é para a gente ir para o final. Hebreus 12. Ele vai ensinar uma coisinha para a gente e a gente vai entender o porquê que a gente ainda precisa olhar para os mandamentos. Lá no verso 14 de Hebreus 12 diz assim, ó, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu por muitos anos li esse texto pensando que para eu ver a Deus eu precisava me santificar. Só que depois eu me deparei que ele começa dizendo sobre a nossa relação com o outro. Procurem viver em paz com todos. Espera aí. Por que ele está dizendo sobre viver em paz com todos e depois eu me santificar para eu ver o Senhor? Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, se você estiver olhando para os mandamentos, agora a NTDLH, né, nova tradução da linguagem Heitor. Essa é nova. Como Paulo diz, digo eu, não o Senhor, então é uma interpretação minha. Se você estiver olhando para a lei, não como um aspecto da salvação, não, o aspecto da salvação, não como para ser justificado, mas como parâmetro de caminho, de guia mesmo, de você ter um alvo, um foco. Porque a lei, ali, esses 10 mandamentos que nós estamos aqui estudando e perfeitamente estudando sobre isso, e assim, tem um material lindo lá no YouTube agora, ela nos traz santificação. Mas essa santificação não é para mim, é para o outro. Porque quando alguém olha para você e vê que você é alguém que não idolatra outras coisas, que você tem a imagem do Senhor, ela olha para você e fala, esse cara é crente. Eu fico muito feliz quando alguém olha para mim, só de olhar e falar assim, tu é cristão? Pô, eu fico felizão. Para mim, essa é a melhor coisa que alguém pode falar para mim. Porque aí eu vejo que, caramba, graças ao Senhor. Assim, e se a gente for seguindo, né, quando eu tenho meu descanso no Senhor,
As pessoas olham para a gente e elas veem Cristo. Então, se santificar é para que outras pessoas possam enxergar ao Senhor. E é para isso que nós precisamos cumprir todas essas coisas. Vamos conseguir? Não, vira e mexe a gente vai dar uma derrapada. Faz parte. É lógico que existem gravidades nessa história. Mas o que a proposta aqui, e aí eu volto lá na mulher adúltera, a proposta que Jesus está fazendo é que se a gente for tirar pedra em todo mundo, a gente não vai sobrar ninguém. No final, um vai ter que se tacar a pedra em si mesmo. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos adúlteros. Todos nós, em algum momento, somos idólatras. Se a gente dependesse da lei, então, graças ao Senhor, que Jesus Cristo, um dia, como um cordeiro, morreu em uma cruz por nós, derramou o seu sangue por nós. Eu não sei você, mas isso me constrange. Porque por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, eu não consigo chegar mais nem perto do sacrifício que ele fez por mim. E às vezes eu reclamo ainda. Miserável homem que eu sou, como diz Paulo. Então, graça mais santificação é igual ao caminho de Cristo. A lei revela o padrão, Cristo oferece restauração. Adultério, humano ou espiritual, tem consequência, mas Deus reconcilia e mantém a aliança. Então, o que eu quero deixar para os irmãos é que, por mais que Deus nos perdoe, por mais que tudo isso que foi falado aqui, a consequência ela é real. Não ache que porque Jesus nos perdoou e aí agora eu posso fazer o que eu bem entendo, que eu não vou. Eu vou sofrer as consequências, mas o que Deus pede de você é arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Não é que está próximo de estar chegando, não. Ele está próximo, está pertinho aqui, ó. Pertinho de você botar a mão. Arrependam-se. Essa é a grande mensagem de hoje. Não adulterarás. Entenda que não adulterarás é muito mais do que você imaginaram. Não adulterarás, ela está no seu dia a dia. Então ore ao Senhor o tempo inteiro, acorde já pedindo ao Senhor, Senhor, que o meu caminho não se divida do teu. Que nada possa vir me tirar o foco que é o Senhor. Me proteja. Na oração do Pai Nosso, a gente vai pedir isso aí. Livra-nos de todo mal. Não é isso que a gente pede? A gente pede para livrar das tentações também. E essa oração quem ensinou pra gente foi o próprio Jesus, porque ele nos conhece, ele sabe que se a gente não pedir, se ele não estiver com a gente não consegue. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante do Senhor, reflexivos, ó Pai, porque somos pecadores, somos miseráveis, ó Pai. E ao mesmo tempo o que resta para nós é sermos gratos ao Senhor, porque um dia o Senhor morreu em uma cruz. E o Senhor não se importou com a nossa pobreza, a nossa podridão. O Senhor não se importou com isso, o Senhor nos amou. Obrigado porque um dia o Senhor perdoou tudo aquilo que eu fiz e que faço e que farei, porque o Senhor é eterno e o Senhor sabe de todas as coisas que ainda hão de vir. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor sonde sempre os nossos corações, a nossa mente. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a termos um coração grato. Que o Senhor nos ensine a pensar em coisas boas, dignas de louvor. Que os nossos olhos, ó Pai, sejam só para o Senhor. E aos casados, que os nossos olhos sejam para nossas esposas, para os seus maridos. Que nós possamos, ó Pai, entender a força de uma aliança, de um pacto com o Senhor. Que nós possamos levar isso a sério, Deus. Ah, Senhor, quebra o nosso coração, não deixe que ele fique duro. Nos ensina a perdoar, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a termos misericórdia um do outro, assim como o Senhor tem de nós, todos os dias. Deus, não permita que o mal invada o nosso meio. Não permita, Senhor, que nós sejamos seduzidos por aquilo que nos parece tão encantador. Nos mostre, Senhor, todos os dias o quanto o Senhor nos ama.
Senhor, eu te agradeço por isso, porque eu sei que se não fosse isso, nada e nem ninguém poderia me salvar. Muito obrigado porque o Senhor me ama. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama, Deus. Aleluia. Deus, toma o nosso coração em tuas mãos. Nos ensine a nos entregarmos a ti. Nos ensine a descansar no Senhor. Nos ensine a termos olhos para o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos por ti, Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. E que a tua palavra, Senhor, encontre espaço nos seus corações, que aquilo que não nos foi possível dizer hoje, o Senhor complete, Senhor, nos corações de cada um que aqui está, Deus. Que essa mensagem de hoje seja um motivo de reflexão da nossa vida, não só de hoje, nem só da nossa semana, mas que nós possamos, ó Pai, o tempo inteiro identificar os momentos onde o adultério bate a porta. Momentos onde nós colocamos outras coisas no teu lugar. Não permita, Deus. Nos avise, nos deixe com os ouvidos sensíveis à voz do teu Espírito. Obrigado, Deus, mais uma vez, poder compartilhar a tua palavra. E assim nós choramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.